Estamos aqui ao vivo do Startup Summit em Florianópolis. Eu sou a Fabielle, da Mundi Game Experience, e tenho a honra de estar conversando com a Michela, da Samsung Ocean, que veio lá de Manaus aqui para o Summit em Florianópolis. Michela, conta um pouquinho pra gente o que é o Samsung Ocean. Antes eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar falando com vocês, né? A Startup Game, Startup Mundi é uma empresa que eu admiro muito, né, há muitos anos e nesse grande evento tem tudo a ver e agradeço muito pela oportunidade, Fabielle, de estar falando com você mais uma vez. Bom, o Samsung Ocean na realidade é um centro de capacitação eh, em tecnologia e inovação que é um projeto da Universidade do Estado do Amazonas, né, situado em Manaus, na Escola Superior de Tecnologia. E nós atendemos, né, gratuitamente, oferecemos cursos gratuitamente nas áreas de tecnologia, nas áreas de trends de tecnologia, como inteligência artificial, blockchain, IoT, eh, enfim, né, wearables e muitas outras, a parte do Android. E também temos alguns programas de formação de startups, desde, né, de programas relacionados à implementação de culturas de inovação, quanto, né, um berço de startups mesmo, né? Temos o programa Ocean Beginner, o Ocean Lab e o Ocean Launch para diferentes estágios de maturidade, mas ali ainda dentro da ideação. Nós seguimos com essas startups até a fase ali de pré, pré-ida ao mercado. Bacana, Michela. É um prazer também estar conversando contigo. A Michela, nossa parceira, e já de uns 5 anos atrás a gente se conheceu lá em Manaus, É mais, hein, na Fabi? Eu UEA, acho faz que mais? foi 2018, Fabi. Lá se vão 2018. 7 anos, 7 né? anos. Ah, é verdade, vocês são da época da Caixa do Da Jogo caixa do ainda. jogo, isso Então, a Ocean mesmo. começou com a gente lá na Caixa do Jogo, né, uma iniciativa da Michela, que até hoje, né, é uma das facilitadoras do game lá. E pra gente o que é incrível, né, a Ocean hoje na plataforma já digital tem um NPS de 100, que é maravilhoso, né? A gente, tipo assim, se orgulha muito do programa de vocês já há 7 anos e hoje, né, aí esses 5 anos da plataforma digital com o NPS 100. Mas, Michela, conta um pouquinho pra gente como que vocês utilizam, né? Vocês têm o jogo do Startup Mundi, que é o nosso jogo de empreendedorismo e inovação. Como que vocês aplicam o Mundi dentro dos programas da Ocean? Então, nós temos duas vertentes, né? Nós temos turmas abertas, onde nós aplicamos exclusivamente o jogo, e a sociedade como um todo. É importante destacar que o Ocean não atende somente estudantes da Universidade do Estado do Amazonas, ele é aberto para qualquer pessoa que tenha 18 anos, presencialmente, e a partir de 13 anos para quem está acessando nossos recursos online, ali, EAD e tudo mais. Então, nós oferecemos nas turmas abertas, onde nós estamos fazendo sessões ali de 4 horas, né? Uma média de 4 horas a 5 horas, dependendo da turma, que isso depende de cada turma. E também nós aplicamos o jogo dentro dos nossos programas de formação de startups. Temos aplicado dentro do Ocean Lab especificamente, onde o Ocean Lab é um programa de inovação em que nós aceitamos essas startups na fase de concepção mesmo, né? Então ali, tem uma ideia, mas ainda não desenvolvi meu MVP, ainda não desenvolvi meu protótipo. Então eles entram no nosso programa, nós pegamos na mão e seguimos ali na validação de problema, validação do cliente, até a prototipação. Então, dentro desse contexto, né, o Startup Game nós posicionamos logo no início do programa, porque muitos deles entram sem saber exatamente o que é uma startup e, sobretudo, quais são as fases da startup. Então, eu queria trazer assim, uma perspectiva da importância dessa gamificação, né, que vocês trazem dentro do Startup Game, porque eu sou a persona de vocês, né? Então, eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, eu estava ali entrando nesse universo de startups. Eu sou da área da saúde, né? Eu sou cirurgiã dentista, então muito fora dessa realidade naquele momento. A gente está falando de 2018, né? E eu lembro que eu li startup enxuta, eu estava lendo sobre design thinking, eu estava acompanhando o ecossistema, então estava assim, era muita informação desconectada.
e eu não conseguia entender qual era o fluxo de uma startup. Então, quando eu joguei pela primeira vez, eu lembro que foi oferecido pelo Sebrae, né? Vocês tinham uma parceria com o Sebrae Amazonas. Eu disse, uau, agora eu entendi o processo. E é interessante perceber que todos esses anos se passaram e quando nós aplicamos o Startup Game, essas pessoas, elas têm o mesmo efeito uau. Agora eu entendo quais são as etapas de uma startup, agora eu consigo entender. Então, há uma aprendizagem significativa e te digo mais. Tem acontecido de pessoas que participam do Startup Game, delas conhecerem outras pessoas e submeterem projetos para o Ocean Lab. Então, o jogo tem despertado esse, uau, é isso que eu quero. Não, nossa, eu tenho uma ideia, então é assim, é esse o espaço que eu tenho que dar. Então, para a gente é muito relevante o uso da gamificação, é um diferencial no programa, né? E tem, assim, como você falou, as pessoas saem encantadas do processo porque elas conseguem se divertindo, brincando, competindo, aprender. Então, isso num processo educacional é algo extraordinário, né? Que é o que a gente chama de aprendizagem significativa. Que legal, Michela, escutar, né, esse depoimento, porque, né, como a nossa metodologia gamificada, ela é baseada nesses jogos de tabuleiro e, né, a gente fala de trilhas de aprendizagem baseada em tomadas de decisões. Mas a palavra trilha, né, tu criar esse mapa mental, né, de tipo, o que que vem no começo, o que vem no meio, o que vem no fim. Então, todos os nossos jogos, né, são baseados em trilhas, né? Então, a gente guia a pessoa numa simulação, numa situação, né? Eles são situacionais, mas através de uma jornada que tem começo, meio e fim. E isso cria esse senso de organização mental da terminologia, além, né, de, claro, poder vivenciar um contexto de uma forma real, né? Então, apesar de lúdico, eles estão vivendo essa jornada, né? No caso do Startup Mundi, de se levar uma ideia inovadora da concepção à escala, né? Então, eu já escutei falar disso, daquilo, mas estruturar isso numa linha do tempo, né, com todos os parâmetros, tem o seu valor e como tu trouxe, né, o exemplo, né, os professores muitas vezes, né, vêm de áreas diversas e o empreendedorismo, ele não é uma carreira, né, então assim, né, os professores, como tu veio da área da saúde, outros vêm de outros, né, de outras áreas e também tem que aprender, né, sobre essas práticas de empreendedorismo. Então, muito obrigada por estar compartilhando esse depoimento com a gente, né, de como que vocês vêm usando aí há vários anos, né, esse jogo para complementar os programas de vocês. E agora, Michela, só para a gente fechar aqui, né, a gente começou falando, né, do NPS, que é o Net Promoter Score, então, que também é um dos nossos objetivos, né, quando a gente fala de experiências de jogo, de game experiences, né, é a experiência que vai tornar os participantes promotores, né, daquele programa, daquele conteúdo, e tu falou, né, desse engajamento, de depois eles terem essa experiência positiva, quererem seguir mais por essa trilha. Assim, resumidamente, né, o que tu vê do impacto, né, de uma metodologia gamificada versus os métodos mais tradicionais, né, da universidade ou, né, de outros cursos que vocês oferecem? O impacto sem dúvida alguma, muito diferente, né? Então, eu tenho vários workshops, workshops de Design Thinking, workshops de Lean Startup. Então, nós temos vários cursos relacionados ao tema, mas nenhum deles tem esse NPS e nem causa um impacto de aprendizagem como a gente obtém no processo gamificado. Então, é interessante como o engajamento... A gente passa ali 3 a 4 até 5 horas e os alunos não vão embora. Eles ficam até o final, eles vivem as 3 fases e é interessante que o jogo ele consegue, você pode aplicar uma versão pocket, ou seja, dependendo do tempo que você tem, você pode aplicar até a primeira ou segunda fase e você pode aplicar o jogo completo.
Muitas das vezes eu planejei aplicar a versão Pocket, mas os alunos disseram, não, a gente quer continuar e quer fazer o jogo completo. Então, é muito difícil. E quando a gente está dando uma aula tradicional, uma aula normal ali, até com algumas oficinas, eles fazendo algumas atividades, a gente percebe que dá 2, 3 horas no máximo, o pessoal já está olhando para o relógio, o pessoal já está querendo ir. Então, o jogo ele conecta com a questão comportamental humana, ele conecta com fluxos cerebrais ali que realmente vai levar as pessoas para o interesse, para o engajamento, com liberação de serotonina e tudo mais. As emoções, né? Exato. E quando a neurociência mostra, né, que o aprendizado ele vem muito pelas emoções. Sim, Né? Então, as emoções tornam o aprendizado memorável. É o que eu vou lembrar. Porque eu vivi, eu me emocionei, eu torci, eu chorei. Exato. O importante é que emoções eu vivi. Porque, afinal de contas, dá briga também. As emoções, elas vêm todas, né? E é barato, assim, é muito bom. Outra coisa que eu queria trazer, né? Que eu admiro muito na empresa de vocês, é como que vocês estão se transformando ao longo dos anos. Então, eu comecei com o jogo de tabuleiro, amo, né? Porque a minha geração é uma geração que ama jogo de tabuleiro, então é a minha versão preferida. Mas, quando a gente vem para o digital, a gente tem umas praticidades, né? De cálculos automatizados, de uma realidade mesmo. Então, vocês adaptaram para uma realidade que as empresas hoje também estão digitalizando seus processos. E outra coisa que você falou ainda, né? Voltando um pouco na questão da tomada de decisão. É muito bonito de ver o processo deles, assim, no início do jogo, não entende muito bem o que está acontecendo, aí depois vai tomando decisões certas, decisões erradas, e aí eles vão entendendo como que o jogo funciona e termina já tomando as decisões acertadas. E vocês trazem a simulação da gestão financeira, a simulação da gestão de contratação, de aceleração. Então, assim, eu não conheço uma metodologia que em 3 horas a gente consiga trabalhar todas essas nuances, além dos conceitos, além do pitch, Então, assim, o nível de complexidade do que se aprende é muito alto. E é interessante como, de forma simples e lúdica, as pessoas elas vêm para o jogo, entram no jogo, vivem a situação e, de fato, saem diferentes, impactadas, né? Então, eu sou uma fã, né? Como eu falei, eu sou a própria persona, eu gosto do jogo. Amo facilitar o jogo, amo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Isso é importante, né? Porque é importante ter uma boa experiência para o usuário, né? Para o participante, mas também para o condutor dessas experiências, né? Dos facilitadores para as versões síncronas facilitadas em grupo. A gente tem esse papel que faz parte, né? É o que representa o jogo, que cria e customiza as narrativas, o tempo. Vou fazer a versão curta, vou fazer a versão, né, mais longa. E também é a pessoa que percebe essa questão do engajamento, né, que a gente está tendo hoje, né, principalmente no mundo acadêmico, né, essa falta da atenção concentrada que está cada vez mais curta, né, como no método tradicional, né, a atenção vai diminuindo muito rapidamente e na gamificação, né, quanto mais eu jogo, mais eu me engajo, mais eu me identifico naquela situação e mais eu quero jogar. Né? E isso vem, o ser humano ele é lúdico por natureza. Depois do espelhamento, a segunda forma de aprendizado do ser humano é a forma lúdica. E aí também, né, vem a palavra que está aí tendência de novo, né, que é o edutainment. É a educação, né, novas formas de aprendizado, né, linkando, né, na inovação, na educação, mas linkando educação e entretenimento. Então eu posso aprender coisas sérias, financeiro, lidar com recursos, tomar decisões, etc., né? Criar consenso dentro de uma equipe, ou lidar com conflito dentro de uma equipe, de uma forma que também é entretenimento e eu não vejo o tempo passar. Isso é sensacional, é o melhor dos mundos. Eu, como professora que estou em sala de aula todos os dias, é desafiador. Queria eu ter um jogo para cada aula que eu fosse dar. Aí, ó, estamos trabalhando nisso. Esse é o problema que a gente resolve, né? Aí já agora, não só com empreendedorismo e inovação, mas sustentabilidade, IA e outros temas. Mas, Michela, muito obrigado por estar aqui ao vivo com a gente hoje,
diretamente de Florianópolis, longe de casa, mas estamos aí conectados nessa missão de tornar a educação cada vez mais impactante e memorável. Obrigado. Eu que agradeço, né? Então, tudo de bom para vocês, que o Startup Game continue, né? O Startup Mundi continue crescendo, se desenvolvendo e acompanhando todas essas tendências, impactando a vida dos professores, dos facilitadores e também dos alunos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você.